Minha história começa em 1972. Filho de pai bancário e mãe professora, nasci numa pequena cidade do interior de Minas Gerais. Como meu pai era gerente de banco, levava aquela vida de cigano, mudando de tempos em tempos. O sentimento de fazer e perder amizades era uma constante, mas também me despertava cada vez mais a importância de viver em comunidade, onde todos se conhecem, coisa que só quem viveu lá sabe como é. Cidade pequena é feita de relações, onde aparece mais o senso coletivo. Aos 20 anos, fui morar em São Paulo para estudar em uma faculdade de elite. Logo de cara, fiquei impressionado com as dimensões da cidade e o tom impessoal das relações humanas. Essa mudança não foi fácil e, como meus recursos eram escassos, fui morar numa kitnet, ao lado de uma escola de samba no centro da cidade. Logo percebi que na cidade grande sai o coletivo e entram os guetos. Tudo é particular: condomínios, escola, hospital, clube, carro. Foi nesta época que consegui emprego numa pequena administradora de recursos. Com o passar dos anos, me tornei sócio e a transformamos numa grande empresa. Desde então, comecei, junto com a minha família, a separar 1% do meu patrimônio anualmente para reformar casas na periferia de São Paulo. Além do senso de devolução e gratidão à cidade, iniciei um legado em filantropia na minha família, de forma organizada, focada e visando impacto social. Após mais de uma década trabalhando na administradora de recursos, vendemos a empresa para um banco suíço. E foi nesta época que despertou em mim a vontade de empreender algo novo, com propósitos e valores. Conversas com amigos e investidores sobre filantropia organizada demonstraram que pessoas físicas atuam de maneira esporádica, sem foco, não recorrente e com uma parcela irrelevante do patrimônio. Mas por que a filantropia não era organizada? Porque falta confiança, tempo, cultura de doação e pressão do meio em que vivemos. Muito diferente do conceito de altruísmo e filantropia, que compromete uma parcela relevante do patrimônio, é recorrente e impessoal e também não visa nenhuma consequência para si. Esta angústia me levou ao Atacama, no Chile, para um retiro de 10 dias sozinho, acompanhado apenas de algumas garrafas de vinho e da imensidão do deserto. Após muitos questionamentos, pensei em criar uma ponte com credibilidade, pragmatismo, foco em resultado e visando impacto social. Voltei confiante para montar o Instituto ASE. Mas para ser uma ponte, precisava saber quem ia passar sobre ela e decidi com pessoas próximas e trabalharia com um público específico, pessoas físicas de alto poder aquisitivo. Mas como é esta ponte? Precisa ter um nome para dar aval moral e terem a quem culpar se algo der errado. Deve ser gratuito para incentivar a cultura de filantropia sem conflito de interesse. Deve ter uma avaliação isenta de organizações sociais através de 4 critérios: qualidade de gestão, transparência, solidez e potencial de impacto. Precisa ter uma equipe profissional e pragmática e também executar projetos sociais intimamente ligados às causas que tocam profundamente os investidores. E o processo, como funciona? Nas reuniões iniciais com potenciais investidores, descobrimos quais causas os tocam profundamente, ligando coração e bolso. Definimos o montante a ser doado, porcentagem do patrimônio, da renda ou valor nominal. Depois buscamos organizações de excelência, de acordo com a causa, e dentro delas projetos com princípio, meio e fim, além de cronograma de desembolso e impacto social esperado. Apresentamos os projetos aos investidores e, após a aprovação, monitoramos o andamento do começo ao fim, apresentando o resultado de acordo com a forma definida. Mas diante de toda essa estrutura, qual é o nosso maior desafio? A falta de cultura de doar de maneira organizada. E quais são os princípios básicos desta ausência de cultura de filantropia? Não ser um assunto recorrente nas famílias, entre amigos, nas escolas, nas empresas, nas religiões e nos poderes organizados. Mas então, como surgem os verdadeiros filântropos? Estudos mostram que a filantropia pode ter um componente genético, ter pressão do meio em que vivem, ter um senso de devolução para a sociedade ou mesmo estar relacionado a algum trauma pessoal. O Instituto ASE é uma iniciativa pioneira no Brasil, pois vai muito além de ser uma simples administradora de recursos em projetos sociais. O Instituto trabalha a fundo as causas que estão dentro de cada pessoa, criando um novo valor nos doadores, como também um legado familiar em filantropia. Assim, além de realizarmos um investimento social, precisamos e muito inspirar mais e mais pessoas para a cultura de doar.
verem que ao fazer o outro feliz, criamos felicidade em nós mesmos e contribuímos para uma sociedade mais justa, pacífica e cidadã.